Primeiro episódio da aula sobre biogeografia, nós vamos falar sobre padrões e regiões biogeográficas. Bom, a diversidade de formas, de vida de plantas e animais na Terra sempre fascinou as pessoas em geral, especialmente as pessoas ligadas à natureza, os naturalistas, os cientistas, que ao explorar o mundo, ao conhecer melhor o mundo e como que os organismos estão distribuídos pelo mundo, tá? Chegaram à conclusão que essa distribuição é muito heterogênea, muito irregular, Nós não temos a diversidade biológica distribuída igualmente pelo planeta, tá certo? Então, como esse slide mostra para a gente muito bem, as florestas tropicais são as áreas de maior biodiversidade no planeta. E a gente tem essas florestas tropicais muito concentradas, Então, a gente tem aqui na América do Sul e Central, aqui na África, ao sul do Saara e no Sudeste Asiático e norte aí da Oceania, tá certo? Então, essas regiões têm grande parte da diversidade biológica global, tá? Então, isso daí sempre fascinou o porquê disso, Então, a biogeografia é a ciência que estuda exatamente a distribuição dos organismos, E tenta entender o porquê dessa distribuição, quais fatores, levam a essa distribuição. Então, é uma disciplina que trabalha com padrões, identificação de padrões de distribuição e os processos responsáveis por esses padrões. Bom, eu gostaria de destacar alguns nomes aqui muito importantes na história da biogeografia. Um deles é o Humboldt, que é um naturalista alemão, de uma família rica e que usou a herança que ele recebeu, ainda jovem, com 20 e poucos anos, e veio para a América do Sul, explorar, conhecer e descobrir a geologia, a fauna e a flora aqui da América do Sul, entender isso daí. Então ele fez uma expedição importante por vários países. Ele não foi autorizado a entrar no Brasil, então ele ficou limitado a países que eram na época, pertenciam à Espanha, eram do Reino da Espanha. Ele obteve autorização do Reino Espanhol para isso, tá? E conseguiu ter acesso a lugares que ainda não tinham sido estudados, Então documentou plantas, animais e especialmente a distribuição, Esse desenho aqui é um desenho clássico dele, falando sobre a geografia das plantas da região lá no Equador, Então uma das coisas que ele fez foi escalar o Monte Chimborazo, O Chimborazo é uma montanha nos Andes, com um pouco mais de 6 mil metros de altitude, mas por incrível que pareça, na época era a montanha mais alta da Terra, ainda não se conhecia o Everest, mas até hoje é a montanha mais alta da Terra. Se a gente medir a partir do centro da Terra, o Monte Chimborazo ele é mais alto do que o Everest. Por quê? Porque a Terra, na verdade, é achatada nos polos. Ela tem uma distância do centro da Terra maior na linha do Equador do que nos polos. Como o Monte Chimborazo está no país do Equador e na linha do Equador praticamente, ele é a montanha mais distante, é o ponto mais alto da Terra, se você medir a partir do centro da Terra, tá? Então, uma coisa interessante. E ao escalar essa e outras montanhas, ele mapeou a zonação que existe, as zonas que tem de vegetação, fauna e flora, consequentemente. Então, tem áreas alpinas, áreas subalpinas, e foi mapeando tudo isso daí e fazendo uma descrição de quais espécies ocorriam nesses locais. O Humboldt descreveu sua viagem, suas aventuras, e foi extremamente influente. Praticamente todos os naturalistas, depois disso, tinham o Humboldt como uma figura emblemática, uma figura que inspirava outros a viajar e a descobrir, inclusive o próprio Darwin. O próprio Darwin diz que o Humboldt foi uma grande inspiração para ele, e vários outros naturalistas também. Um outro nome de destaque na biogeografia, obviamente, é o Wallace, considerado o pai da biogeografia, da zoogeografia. Foi uma das pessoas que nós já falamos sobre ele, ao viajar pelo mundo coletando espécimes para sobreviver, para vender para museus de história natural, acabou documentando a biogeografia, a diversidade, onde que as espécies ocorriam, diferenças, por exemplo, entre os locais. Então ele passou muito tempo aqui no Sudeste Asiático e percebeu uma diferença marcante da fauna e da flora da região aqui do Sudeste Asiático e da região mais australiana, ligada à Oceania, Também notou diferenças nas Américas, tá? Então, assim, com isso, ele fez um mapeamento da distribuição, principalmente de mamíferos e aves, e percebeu esse padrão, onde a gente tem regiões zoogeográficas na Terra, tá certo? Então,
Os táxons que ocorrem aqui, por exemplo, né, o que a gente chama da região neotropical, que pega América do Sul e quase toda a América, né, Central até o sul do México, é uma região que tem fauna e flora diferentes, principalmente fauna, né, muito distintas da região neártica, né? Então, neo de novo, então você tem no Novo Mundo, que são as Américas, você tem a neártica e a neotropical, essas duas regiões. Já no Velho Mundo, você tem a região paleártica, que engloba basicamente a Eurásia, acima dos Himalaias, né, ao norte dos Himalaias, e a região também da África ao norte do Saara, tá certo? A região ao sul do Saara é chamada de região etiópica, a região ao sul do Himalaia, na Ásia e Sudeste Asiático, é chamada de região oriental, e a região aqui da Oceania, né, Austrália, Nova Zelândia, Nova Guiné, é chamada de região australiana, tá certo? Então essas são as regiões clássicas que foram definidas pelo Wallace, né? E outros também colaboradores, Clayton, que trabalhou principalmente com aves, Wallace principalmente com mamíferos, e eles sumarizaram essa distribuição global das espécies e essa tendência de conjuntos de táxons ocorrerem nessas regiões, tá bom? Essa análise, né, obviamente, foi feita né, no século XIX, com um conhecimento muito limitado da distribuição das espécies, e, né, sem muita tecnologia, uma coisa mais intuitiva, né? Isso foi atualizado, né, em 2013 por esses autores. Eles utilizaram a distribuição agora, né, com o sistema de informação geográfica computadorizado, utilizaram a distribuição de mais de 21 mil espécies de anfíbios, aves e mamíferos terrestres e fizeram uma análise biogeográfica e chegaram nessa divisão aqui um pouco mais detalhada das regiões, tá certo? Então a gente tem muitas vezes as mesmas regiões, né, neotropical, por exemplo, a neártica também, a paleártica também, mas a gente tem umas outras divisões, né, aqui na Austrália, por exemplo, tem uma Oceania, Madagascar é muito diferente do restante da África, tá certo? Então você tem umas pequenas diferenças, mas ainda se manteve, né, o oriental ainda se manteve, essa australiana aqui, a neotropical, neártica, mas você tem umas outras, Panamenha, a Saara arabiana, que inclui o Oriente Médio e o Saara aqui, né, uma sino-japonesa aqui, e Madagascar como uma unidade única, tá certo? Outra análise interessante desse trabalho, eles analisaram a singularidade evolutiva das regiões do mundo, tá certo? E é muito interessante de ver, esse mapa mostra isso, quanto mais amarelo, menor a singularidade, ou seja, o que você encontra lá, você encontra em outros lugares do mundo, e quanto mais escuro, mais únicos são os táxons encontrados nessa região, tá? Então, no caso, anfíbios, aves e mamíferos, né, terrestres. Então, por exemplo, a gente pode perceber que a Austrália, por exemplo, é a que tem maior singularidade evolutiva, tá? Que você tem mais táxons que só ocorrem lá, desses grupos estudados. Madagascar é uma outra região, América do Sul é uma outra região, tá certo? Madagascar você tem um destaque, América do Sul, e você tem também, né, então as florestas tropicais do Sudeste Asiático, da África e da América do Sul, que eu já falei que tem grande parte da diversidade, são regiões de destaque, mas com destaque maior para a Austrália. Agora você repara o seguinte, que a região neártica e a região paleártica, elas não têm uma singularidade, né? Isso tudo é interessante porque a gente pode explicar isso com a movimentação dos continentes que a gente vai ver em outros episódios, tá certo? Né? A gente tinha um supercontinente Pangeia que se separou em Laurásia e Gondwana, né? A Laurásia é representada pela região paleártica e neártica, que é uma região grande que ficou em contato, intermitente, mas geralmente em contato durante todo o tempo, como uma grande massa de terra. Já Gondwana se separou em vários pedaços, né? Foi se separando ao longo do tempo, gerando faunas endêmicas, ou seja, faunas que ocorrem só nesses locais e criando uma singularidade evolutiva para esses locais. Endêmica, então, falei o termo endêmica, né? O que é uma distribuição endêmica? Uma distribuição ela é endêmica quando ela ocorre só num determinado local, tá? Esse local pode ser muito restrito, como no caso dessa preá, tá certo? A cave intermédia, que é uma preá, uma espécie de preá que só ocorre nessa ilha, pequena ilha aqui, uma ilha de 10 hectares, próximo de Santa Catarina, né? Próximo de Florianópolis, próximo da ilha de Santa Catarina, em Florianópolis, a ilha de Moleques do Sul, e tem uma população de cerca de 100 indivíduos, tá? Uma espécie criticamente em perigo de extinção, porque ela só ocorre lá, qualquer
qualquer problema que acontecer na ilha, né, qualquer desastre ambiental ou qualquer doença, por exemplo, pode acabar com essa espécie, tá certo? Isso é um exemplo extremo de endemismo, né, só ocorre naquele ponto. Mas ela pode ser endêmica de uma ilha maior, ela pode ser endêmica, por exemplo, de um continente, ela pode ser endêmica da América do Sul, pode ser endêmica de Madagascar, pode ser endêmica de um determinado parque, né, aqui no Parque da Serra do Tabuleiro, né, uma espécie pode ser endêmica de um parque, pode ser endêmica da Amazônica, pode ser endêmica da Mata Atlântica, pode ser endêmica do Cerrado. Então, o endemismo tem sempre que ser contextualizado, ela é endêmica, né, de algum lugar específico, nesse caso, da Ilha de Moleques do Sul. Madagascar é um exemplo de endemismo, você tem vários grupos, vários táxons endêmicos, os mais conhecidos, né, são os lêmures, obviamente, que só existem em Madagascar, você tem uma irradiação, você tem uma diversidade de espécies que evoluíram a partir de um ancestral comum que chegou lá há mais ou menos 50, 60 milhões de anos atrás, tá certo? Existem outros, né, as fossas, por exemplo, que aparecem inclusive lá no desenho de Madagascar, são predadores, são carnívoros de uma família Eupleridae, que é uma família que só ocorre em Madagascar, na família endêmica de Madagascar. Você tem também, né, lagartos, você tem anfíbios, répteis, você tem vários grupos que só ocorrem em Madagascar porque descendem de um ancestral que chegou em Madagascar e que deu origem a um grupo que só ocorre lá. Então são endêmicas. A gente pode dizer que o contrário de ser endêmico é ser cosmopolita, né? Cosmopolitas são espécies que ocorrem por todo o planeta, tá? Claro, né, nenhuma espécie, nem a espécie humana ocorre em todos os pontinhos do planeta. A espécie humana é praticamente em todos, né? Mas, é claro, talvez, por exemplo, tem muitas espécies que ocorrem em todos os continentes, mas não ocorrem na Antártida, por exemplo. Tudo bem, ela é cosmopolita. Então talvez ela não ocorra, né, num pedacinho, né, do Ártico, não tem problema, né? Cosmopolitas são espécies que geralmente são encontradas em todos os continentes, tá? A espécie humana é um exemplo disso, tá? E muitas vezes é difícil uma espécie ser cosmopolita realmente, né? Mas a gente tem especialmente espécies que são cosmopolitas por nossa causa, né? O rato é uma delas, né? O ratos é uma espécie que se espalhou por todo o mundo por causa da espécie humana. Nós levamos os ratos para todos os lugares, então os ratos também é uma espécie cosmopolita. Um outro padrão de distribuição importante é disjunta, né? Uma distribuição é disjunta quando ela é separada em duas ou mais áreas separadas por uma área onde a espécie não ocorre. Então, o guariba de mãos ruivas, do Nordeste e do Norte, né, o Aloata beelzebu, por exemplo, ele ocorre no leste da Amazônia, tá certo? Aqui no leste do Pará, Maranhão, um pedaço de Tocantins, e ele ocorre também na Mata Atlântica do Nordeste. Mas ele não ocorre nesse meio aqui, que é uma área de caatinga, tá? Então, ele tem uma distribuição disjunta, né? Essas duas populações hoje em dia, não estão em contato, não tem como você, né, ter fluxo gênico entre essas populações. Né? Se esse padrão continuar por muito tempo, provavelmente você vai ter um processo de especiação acontecendo. Tá? Mas, por enquanto, eles são da mesma espécie, eles têm características comuns. Acredita-se que, até recentemente, eles tinham contato e tinham fluxo gênico, porque acredita-se que a Caatinga seja um ambiente relativamente recente e que essa região já foi coberta com florestas tropicais num passado recente, então permitindo o fluxo gênico entre essas populações. Certo? Também é uma espécie vulnerável aqui. Aqui é um exemplo, né, que a gente também parecido com o leão, né? O leão tem essa distribuição aí ampla na África e Ásia, né? Tem um pedaço da Europa aqui. Essa é a distribuição histórica do leão, tá certo? E em roxinho aqui, mais escurinho aqui, vinho, né? A gente tem a distribuição atual. Então você vê que a distribuição atual é extremamente fragmentada, a distribuição histórica era mais contínua. E a gente tem uma população de leões aqui na Índia, né? Aqui na Ásia, certo? Uma população isolada e muito pequena aqui, tá certo? E você tem algumas manchas de população grande aqui ao longo da África, tá? Então isso é uma distribuição que ela não era disjunta, ela era contínua, tá certo? Você tinha contato, mas com o tempo ela acabou ficando disjunta, tá certo? E você tem então uma disjunção aqui muito, né, grande, mas você tem algumas disjunções aqui também, né? Você tem áreas onde a espécie ocorre separada por áreas onde a espécie não ocorre. Então aqui você tem um padrão bastante complexo de disjunção, tá? E é interessante se você for pensar assim, você vai pensar, nossa, mas então assim, né, essa população aqui é extremamente importante. De fato, ela é muito importante, é a única população de leão fora da África, tá? Na natureza.
Mas a gente pode tentar examinar isso mais de perto, tá? E isso daí é o que a filogeografia faz, né? O que é a filogeografia? É o estudo da distribuição geográfica de linhagens genéticas de uma mesma espécie, né? Intraespecífica ou entre espécies próximas, tá certo? Porque muitas vezes a filogeografia está exatamente naquele limite de micro e macroevolução, né? No processo de especiação para a formação de novas espécies, tá? Então vamos dizer, no caso do leão, o leão é uma espécie, né, com várias subespécies, e esse trabalho aqui analisou sequências de DNA de várias populações de leões, tá? Todos esses formas geométricas aqui são várias populações que foram amostradas, inclusive a população lá atual lá da Índia, outras populações históricas que já extinguiram, mas que têm material genético, inclusive essas duas aqui, que na verdade isso daqui é o Alasca, isso daqui é a Rússia, lá na Sibéria. Então isso daqui é o Estreito de Bering, que separa a Ásia de América do Norte, tá? Nós temos populações de leões de caverna lá, tá? Leões pré-históricos de caverna. Então a gente tem essas duas amostras aqui no Yukon e na Sibéria de leões de caverna. Quando a gente analisa geneticamente isso, né, faz uma filogenia das sequências de DNA obtidas, a gente tem essa árvore aqui, ó, que mostra claramente que os leões das cavernas aqui são muito distantes dos leões dessa região, que seria de se esperar pela distância, né? Mas é interessante que quando você olha para cá, você vê que o leão aqui da Ásia, tá certo? Apesar de hoje ser uma população muito distante, muito isolada, se a gente olhar, eles estão aqui, ó, né, os leões da Ásia, eles têm a conexão genética com essas populações aqui do norte da África e essas daqui também do oeste da África, tá certo? Então, essas três populações aqui formam um grupo monofilético, irmão das demais populações aqui de baixo, tá? Então, quando a gente vê aqui, ó, você tem um clado sul de leões e um clado norte de leões, que pega essas daqui. Então é interessante porque essas populações aqui, elas têm parentesco genético maior com as populações lá da Ásia do que com as demais populações aqui da África. Certo? Então, os leões aqui são mais aparentados com os leões da Ásia do que com os leões aqui da África. Se você quiser conservar a diversidade filogenética, é importante você conservar tanto elementos do clado sul quanto do clado norte. Tá? É importante você conservar elementos desse clado e elementos desse clado. Na verdade, seria interessante você conservar elementos de cada uma dessas populações aqui. Tá bom? Então, a filogeografia ela mostra coisas que a gente não enxerga se a gente não usar essa ferramenta. A gente vai ver uma distribuição. A gente poderia achar, por exemplo, que o leão da Ásia seria muito diferente dos outros, e na verdade não é. Ele é parecido geneticamente, né, próximo geneticamente dessas populações, enquanto que realmente a grande divisão não está entre a Ásia e a África, mas sim entre o sul da África e o norte da África e a Ásia. Tá certo? Outro exemplo, né, que a professora Leonora fez no trabalho dela, comparando as espécies de pequenos mamíferos da Amazônia e da Mata Atlântica, né, para entender os padrões. Então aqui a gente está fazendo uma filogeografia comparativa, comparando diferentes espécies, tá certo? Então você tem um padrão para essa espécie aqui de marsupial, Marmosa morina, por exemplo, onde você tem amostras do Cerrado mais próximas da Mata Atlântica, e amostras aqui na Amazônia mais próximas entre si, apesar de serem bem divergentes. Já essa outra espécie aqui tem um padrão diferente. Você vê que essas populações dessas duas regiões da Amazônia aqui, apesar de estarem muito próximas, né, uma do lado da outra, essas amostras aqui têm maior parentesco com a Mata Atlântica do que com as demais amostras que estão muito próximas dela. Né? Se você vê na árvore aqui, ó, os quadradinhos pretos e as bolinhas brancas são mais próximos entre si do que eles são dos quadradinhos brancos que estão aqui. Tá? Então você vê que essa região aqui você tem grupos muito divergentes entre si e que uma amostra daqui tem mais parentesco com uma que está aqui longe do que uma que está do outro lado do Rio Solimões. Tá certo? Então isso é um fator importante. E quando você tem várias espécies com padrões parecidos, né, ou quase iguais, você consegue inferir que provavelmente não foram as espécies que fizeram alguma coisa, provavelmente aconteceu alguma coisa com a região. Esse exemplo aqui na América do Norte, por exemplo, com diferentes espécies, né, dois peixes e uma planta, né, não tem nada a ver um com outro, duas de água doce e uma terrestre. O que a gente observa? Que tem grupos, clados, né, as bolinhas brancas e as bolinhas vermelhas, as bolinhas brancas e vermelhas, bolinhas brancas e vermelhas. A gente percebe nitidamente que existe uma quebra leste-oeste, tá? O clado leste e o clado oeste de cada um desses grupos, e mais ou menos na mesma região.
Então isso indica que alguma coisa aconteceu naquela região que separou as populações dessas espécies, de todas elas, certo? Então é o que a gente vai ver depois, que é o evento da vicariância. Então a filogeografia comparativa nos permite identificar eventos vicariantes. Joia? Então na próxima aula a gente vai ver a dispersão e só depois a vicariância.